Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. O meu nome é Elizabeth e eu sou escritora, formadora de escrita, mentora literária e ghostwriter. E hoje eu trago-te um unboxing de livros de escrita que eu adquiri este ano para me ajudarem com a minha escrita e que também te podem ajudar a ti. E se estás neste canal e és escritor ou escritora, então estás no sítio certo. Neste canal eu procuro ajudar escritores a escreverem melhor, com mais consistência e mais confiança. Portanto, vamos a isto! Quero só referir, antes de começar este unboxing, que estes livros estão todos em inglês. Portanto, são livros que não estão ainda traduzidos para o português, com muita pena minha, mas se te sentires à vontade a ler em inglês, então eu recomendo mesmo que leias estes livros, porque eu tenho a certeza de que são fantásticos. Vamos a isto! Vamos então descobrir que livros estão nestas duas caixinhas, que são livros incríveis e eu quero mesmo muito mostrar-te. Portanto, vamos a isto. Vamos começar aqui com a primeira caixinha. Vamos ver então que livros nós temos aqui. Vamos começar por este. Este é o Bird by Bird, da Anne Lamott. Este é um livro que já estava na minha wishlist há algum tempo. É um livro que eu queria muito ler porque, na verdade, é um livro com instruções para a vida de escrita. Este é um livro que todos os escritores deveriam ler. É isso que eu ouvi já dizer várias vezes e, no entanto, ainda não o tinha adquirido. Mas isso mudou. Portanto, eu quero mesmo muito ler este livro. E vejam esta capa belíssima. É a edição especial dos 25 anos. Lindíssima, lindíssima. Muito bem, então vamos continuar aqui para o próximo livro. O próximo que vai sair daqui é... já sei qual é. Este é o Characters, Emotion and Viewpoint, portanto, que tem, da Nancy Kress, que tem técnicas para nós construirmos personagens dinâmicas e pontos de vista credíveis. São tudo fundamentos espetaculares da nossa escrita, são fundamentos que nós devemos dominar enquanto escritores, que devemos aprender mais sobre eles, porque criar personagens complexas e que ficam na memória dos leitores é um trabalho complexo. Portanto, não nos custa nada, nós enquanto escritores, estudar um bocadinho sobre isso. Eu acho que faz toda a diferença. E já agora aqui só um à parte. Eu gosto muito da visão do escritor que aprende continuamente, do escritor que se dedica à criação literária e também ao estudo da escrita. Não gosto muito daquela visão do escritor que nunca mais estuda, nunca mais se dedica a conhecer a escrita. Não acho que isso seja correto. Em qualquer área da vida faz sentido nós aprendermos continuamente. Eu sei que já aprendi bastante ao longo do meu percurso enquanto escritora, mas quero continuar a aprender porque há sempre novas perspectivas que nós nem sequer imaginávamos que existiam, além de que a escrita está sempre a evoluir e estão sempre a surgir conceitos novos, novas técnicas, novas estratégias. Acho que é parte de nós também, da nossa função enquanto escritores, aprendermos sobre o ofício. Daí que eu tenha adquirido estes livros, daí que estes livros sejam tão importantes. E já agora, só aqui uma pequena curiosidade, este livro faz parte de uma coleção que é o Write Great Fiction e eu já tenho aqui o Plot and Structure que adoro. Este livro é muito bom. Eu já li 2 livros do James Scott Bell, adoro a forma como ele escreve, adoro a forma como ele estrutura os livros, a forma como ele parece que está a contar uma história mesmo quando está a explicar teoria complicada relativa à estrutura e ao enredo. Este é um livro que recomendo muito para escritores, é um livro muito completo. Basicamente saímos deste livro a perceber exatamente a diferença entre enredo e estrutura e como é que nós podemos melhorar o nosso enredo e a estrutura nos livros. E várias técnicas, variedíssimas técnicas aqui para desenvolvermos melhores histórias mais cativantes. Portanto, já tenho aqui estes 2 livros de referência do Write Great Fiction. Sei que também existe um sobre cenários e também um sobre diálogo. Portanto, é uma coleção mesmo que vale a pena ler e já tenho aqui, aos 2. Portanto, aconselho muito. Vamos então ver que outros livros eu tenho aqui, ainda são alguns. Sim, este livro é excelente. Este chama-se How to Write a Successful Series. É um livro que ensina estratégias sobre como escrever séries.
Portanto, séries, estamos a falar de duologias, trilogias, sagas, portanto, é exatamente para este tipo de histórias que este livro se direciona. É muito importante, quando nós estamos a escrever um livro, e quando estamos a escrever um livro com continuação, termos a noção de como é que o livro vai continuar, não é? Portanto, nós escrevemos o volume 1, e depois, como é que nós transitamos para o volume 2? O que é que fica por dizer no primeiro e que vai ser só revelado no volume 2? Há tantas coisas que nós devemos ter em conta quando escrevemos uma série, além de que é muito curioso isto, porque eu sei que eu também já escrevi 2 volumes de uma trilogia. É toda a complexidade que envolve a criação de personagens, os arcos de cada personagem, pelo menos das personagens mais relevantes. Estamos a falar dos protagonistas e das personagens secundárias mais relevantes, que normalmente têm arcos. Esse tipo de detalhe, quando nós estamos a falar de criar uma série, fica muito maior, porque uma coisa é escrever um standalone, uma coisa é escrever um livro único que abre e fecha, não é? Abre o ciclo e fecha o ciclo. Quando estamos a falar de uma série, isso não é bem assim, não é? Nós temos ciclos que se abrem, que ficam em suspenso e que continuam. Portanto, há toda uma complexidade ao nível do enredo, ao nível da estrutura, das personagens, que é muito importante dominar. E eu adquiri este livro, fiquei tão contente por saber que ele existia, porque na altura em que eu estava a escrever a minha trilogia não havia quase informação nenhuma sobre escrever séries, sobre escrever livros com continuação. Então é claro que eu tinha de adquirir este livro e estou mesmo muito, muito curiosa por lê-lo se tu estás a escrever uma série, portanto um livro com continuação, seja uma duologia, trilogia ou uma saga. Então, e se te sentires à vontade também a ler em inglês, este é um bom livro para começares então a explorar esta arte que é escrever livros com continuação. Então, aqui na caixinha temos mais um livro. Este não é bem um livro de escrita, mas é um livro muito, muito curioso. É um livro que está ligado mais à literatura, que é o Booked: A Traveler's Guide to Literary Locations Around the World. Portanto, este livro é curiosíssimo, porque é um livro que nos leva por uma viagem aos sítios que são mencionados nos livros. Portanto, eu vou dar aqui um exemplo, porque eu até pus aqui um marcador, porque é uma história que me é muito especial, que é o Magic Bus. Não sei se conhecem a história Into the Wild, baseada na história verdadeira de Christopher McCandless, que partiu para o Alasca em busca da sua vida de liberdade e que infelizmente teve um fim trágico. No entanto, foi uma história que inspirou muitas pessoas e se não leram O Lado Selvagem, então eu recomendo muito. É um livro do Jon Krakauer, que é um jornalista, que decidiu explorar a vida dele. E lá está! Temos aqui o Magic Bus. Portanto, temos aqui o Magic Bus, que é o autocarro onde o Christopher McCandless ficou alojado quando partiu para o Alasca. Lá está, fica em Healy. E aqui o autor, creio que é o autor, Richard Kreitner, exatamente. Eu tenho-me esquecido agora de revelar os nomes dos autores, mas pelo título conseguem lá chegar se quiserem procurar por eles. Eu até posso deixar aqui depois na descrição todos os nomes dos livros e dos autores, sem problema. Mas portanto, este é um livro fantástico porque tem aqui as localizações todas e as histórias por detrás destas localizações. Também já vi que tinha aqui uma localização de dos livros da Jane Austen, pelo menos um, que acho que é do Orgulho e Preconceito. Portanto, temos aqui muitos locais que são mencionados nos livros e este aqui é muito especial para mim porque é uma história que me diz muito, O Lado Selvagem. E este bus que infelizmente já não está, feliz ou infelizmente, não é? Portanto depende da perspectiva, acho que também teve um lado muito bom, que retiraram o autocarro do sítio onde estava para evitar que mais pessoas tivessem o destino trágico de Christopher McCandless. Ele neste momento está num museu que é bem mais seguro e que toda a gente pode visitar, portanto tem este lado muito positivo. Claro que, na minha opinião, ficava bonito na natureza, claro, onde ele pertencia, mas o risco que ele tinha para as outras pessoas era simplesmente terrível, portanto não poderíamos continuar a ter pessoas a virem visitar o autocarro e depois não conseguirem regressar a casa. Isso era mesmo trágico. Portanto, esta é apenas uma curiosidade. Há muitas localizações aqui neste livro, portanto temos na Europa, temos nos Estados Unidos e creio que também na Ásia. Portanto, está aqui Elizabeth Bennet, Pride and Prejudice, aqui está.
localizações dos sítios onde a autora se inspirou para escrever. É espetacular! Portanto, este livro é para quem tem curiosidade em conhecer as localizações reais que são mencionadas nos livros. É um livro que não é sobre escrita, mas está muito ligado à literatura e gostei mesmo muito dele. E vamos agora à segunda caixinha aqui do unboxing, portanto vamos ver que livros estão aqui. E estes aqui são maiorzinhos, é verdade. Temos aqui o Character Creation. Este livro é sobre os arquétipos das personagens. É um assunto que eu gostava muito de explorar porque sinto que ainda não explorei o suficiente. Ou seja, por senso comum, eu conheço os arquétipos, mas gostava de aprofundar os arquétipos nas personagens. Acho que é uma dimensão fantástica aqui da ficção, percebermos quais é que são os arquétipos das personagens, quais é que são as suas motivações, e é engraçado que este livro está direcionado para escritores e para atores, portanto não é que eu queira ser atriz, mas já agora também aprendo se calhar o lado de quem é ator, de quem é atriz. Pode ser uma vertente muito interessante e acho que, sendo um livro direcionado para dois tipos de pessoas tão diferentes, que exercem profissões tão diferentes, pode ter aqui uma perspectiva muito nova e é também isso que eu procuro quando eu escrevo e quando leio livros. Portanto, vou gostar muito de certezinha deste livro. Ele ainda é grande, portanto, como podem ver aqui, ele ainda é grandinho. Tem quantas páginas? Portanto, não vamos contar aqui com o índice remissivo, um bocadinho menos. Tem 424. Portanto, mas acho que se lê bastante bem. Estou mesmo muito curiosa para conhecer estes arquétipos e vou navegar um bocadinho mais por esta nova fase da criação das personagens, pelo menos para mim. Gosto mesmo muito de explorar a criação de personagens, é sempre muito, muito interessante. E agora, o outro livrinho aqui é The Anatomy of Genres. É verdade, este livro ainda é uma bíblia e é um livro que está focado na anatomia precisamente dos géneros literários, porque há tantas particularidades de cada género literário que sinto que nós devemos explorá-los. Devemos explorar estas particularidades, perceber para que tipo de leitores é que nós estamos a escrever. Os leitores, por exemplo, de terror têm certas expectativas, da mesma forma que os leitores de fantasia têm certas expectativas. Será que nós, na nossa escrita, estamos a cumprir as expectativas desses leitores? A mim, isto importa-me muito. Gosto de pensar que eu, a escrever dramas, por exemplo, estou a cumprir aquilo que são os desejos do meu leitor ideal ao ler o meu drama, contemporâneo, que ao escrever aquelas histórias o leitor se vai identificar com elas, vai ser exatamente o tipo de história que ele está à procura. Imaginem um livro de ficção científica que não cumpre as regras básicas da ficção científica. É muito provável que, se for um tipo de literatura experimental, haja uma reação um bocadinho diferente por parte do leitor e se calhar em vez dele gostar vai achar aquela história assim um bocadinho estranha. Daí que para mim seja tão importante cumprir as regras. Não digo que de vez em quando não se possa fugir um bocadinho, mas na minha perspectiva só se foge à regra quando já se tem muita prática e quando já se conhece muito bem as regras do jogo. Pelo menos é assim que eu interpreto as coisas. Então, temos aqui, lá está, muitas coisas diferentes, portanto, só para dar aqui um exemplo, ele tem aqui histórias de amor, histórias de horror, histórias de ação, mitológicas, também temos histórias de detetives, ficção científica, crime, comédia, gangster, fantasia, thriller, western e também coming of age, portanto, livros sobre o crescimento das pessoas. Lá está, diferentes tipos de géneros literários e está aqui a capa. Acho que vai ser muito interessante, vai ser uma exploração muito interessante deste livro. Estou mesmo muito curiosa, muito curiosa para o ler. Também, lá está, como eu disse antes, ainda é grandinho, vai-me demorar algum tempo, mas nada como explorarmos estes livros para também reforçarmos o nosso conhecimento acerca da escrita de ficção. Por último, temos aqui outro livro. Este livro é um workbook, portanto, para já, a capa é belíssima. Chama-se The Only World Building Workbook You'll Ever Need. Portanto, como o próprio nome indica, é um livro de exercícios. Eu vou mostrar já aqui a capa, porque eu sei que a capa é linda
e temos mesmo de mostrá-la. Este é um livro focado precisamente no world building, mas em vez de explicar a teoria muito a fundo, é mais focado na prática, no exercício. Por exemplo, aqui na sinopse diz que os conteúdos incluem, portanto, prompts, estímulos, que são mais aprofundados para, por exemplo, a geografia e o tempo, recursos e economia, história, governo e política, estrutura familiar, diversidade, trabalho, expectativas sociais, religião, comunicação e linguagem, tecnologia, educação, saúde, enfim, artes e entretenimento, o sistema de magia, também que é muito importante para a fantasia, sobretudo. Portanto, lá está, temos aqui um workbook que é bastante completo, é sobretudo, lá está, prático, portanto, se estão à procura de um livro mais teórico, eu diria que este não será esse tipo de escolha, mas para quem quer um workbook onde desenhar tudo aquilo que quer acerca do seu mundo, que quer realmente colocar todos os detalhes com um guia, este é o livro certo para o fazer. Eu já o estive a folhear, ele tem aqui, por exemplo, uma coisa muito gira que é para desenharmos um mapa da nossa história e, portanto, acho que é um livro muito bom para termos esta introdução ao world building. E agora, se calhar, para quem mais me conhece, né, para quem me conhece um bocadinho melhor, se calhar está-se a perguntar, então, mas porquê é que tu queres aprofundar este conhecimento acerca de world building se tu escreves dramas contemporâneos? Ora, porque eu escrevo dramas contemporâneos não quer dizer que eu não esteja a pensar em explorar outros livros. Nomeadamente, há uns tempos tive uma ideia para uma distopia, e eu sei que é muito diferente de dramas contemporâneos e livros que são baseados na realidade e no dia-a-dia dos seres humanos, mas esta distopia estava mesmo assim a andar-me na cabeça e, portanto, às tantas eu sei que vou pegar nessa ideia porque é uma ideia mesmo muito forte, com uma mensagem muito forte. Eventualmente vou pegar nela e começar a trabalhá-la. Portanto, estou muito entusiasmada. E aqui temos os livros. Estes são os livros que eu adquiri este ano. Vou tentar pegar neles aqui ao mesmo tempo. São livros, todos eles, que vão contribuir com certeza para o aprofundamento do meu conhecimento e que também te podem ajudar a ti. Vamos ver se eu consigo mostrar tudo na câmara. Aqui estão eles. E este foi o meu unboxing de livros de escrita. É um unboxing mesmo muito especial porque eu acredito que a escrita não para na prática. Pelo contrário, nós devemos sempre estudar, procurar saber mais, partir do princípio de que não sabemos nada. Porque quando nós temos esse tipo de postura, estamos abertos à aprendizagem, a novas perspectivas, a fazer coisas diferentes. E isso é sempre muito interessante, é fascinante na ficção. Eu acho que é incrível aprender uma coisa nova todos os dias. É incrível que a nossa aprendizagem perdure até o resto das nossas vidas. Partindo sempre do princípio de que aquilo que nós sabemos é bom, mas pode ainda ser melhor, não é? Sabemos que existem recursos como estes, como livros, como cursos, como formações, como mentoria. Saber que existem estes recursos para ajudar os escritores é uma forma de, efetivamente, nós melhorarmos a nossa escrita, porque há muita coisa para descobrir, mesmo muita. E, portanto, eu decidi mostrar estes livros para te ajudar também na tua jornada de escrita, porque eu quero ao máximo simplificar essa jornada para que tu consigas escrever com o mínimo de obstáculos possível e, portanto, quero agradecer-te por teres chegado ao final deste vídeo. Obrigada por teres assistido a este vídeo, espero que tenhas gostado deste unboxing de livros de escrita. Se ainda não conhecias o canal, então por favor subscreve, porque eu lanço muitos vídeos sobre a arte da escrita, sobre o ofício da escrita, para te ajudar a escrever melhor, com mais consistência e mais confiança. Se ainda não conhecias estes livros, então eu gostava mesmo muito de saber nos comentários, para já se conhecias algum, ou se ainda não conhecias, qual é que tu gostavas de adquirir? Qual é que é aquele que tu vais agora adicionar à tua wishlist para leres e para aprofundares o teu conhecimento sobre escrita? Obrigada por teres assistido, vejo-te num próximo vídeo e boa escrita!